Via Justiça de hoje fala sobre a experiência da justiça restaurativa em Minas Gerais e no Brasil. Nossas convidadas, as juízas Flávia Birchow de Moura, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 2ª Vara Civil de Viçosa. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A comarca de Viçosa, em Minas Gerais, treinou equipes em janeiro para trabalhar com a justiça restaurativa. As equipes já começaram a atuar. Primeiramente, vamos explicar o que é a justiça restaurativa e como funciona. Doutora Adriana. A justiça restaurativa é um método consensual, um procedimento consensual, onde nós temos o ofensor e a vítima, e, logicamente, outros afetados pelo ato ilícito. E ali eles vão, através do diálogo, através de um facilitador, eles vão tentar restaurar o relacionamento. Doutora Flávia, quem realiza a justiça restaurativa? Qual é o papel do juiz nessa realização? Bom, o juiz vai ser, digamos, um intermediador. Ele vai perceber que aquele problema, aquele caso, naquele processo, há possibilidade de fazer uma restauração, né, aplicar a justiça restaurativa e vai encaminhar para o setor responsável. No caso aqui do Juizado Especial Criminal, nosso setor psicossocial. Nós encaminhamos para o mediador, para o facilitador fazer esse papel do facilitador mesmo. Ele faz essa ponte, né, entre a vítima e o ofensor. O advogado, doutora Adriana, participa da justiça restaurativa de que forma? Sim, o advogado, ele é convidado a participar, não há óbice nenhum, ao contrário, ele até auxilia, né? Ele é muito importante em todos os métodos autocompositivos e na justiça restaurativa também. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte e perguntou: você sabe o que é a justiça restaurativa? Você sabe o que é justiça restaurativa? Não. Justiça restaurativa, não. Eu tenho uma ideia, mas eu prefiro... É somente uma ideia. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Como melhorar, doutora Flávia, o nível de informação da sociedade sobre os mecanismos da justiça restaurativa? Com a maior divulgação mesmo, né? Acho que falta uma divulgação do que é possível fazer. Acho que aí é uma questão de marketing. Acho que é questão de mostrar para a população que existe formas de resolver o problema deles, né? No juizado criminal a gente costuma fazer isso, mas é só as pessoas que nos procuram que nós oferecemos essa possibilidade de resolver o problema de uma forma autocompositiva. Mas a maioria confirma, esse pequeno povo fala de que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe mesmo, com certeza. E vou mais além, não só a população, o leigo não, muitas pessoas da própria questão da justiça, pessoas que mexem com a justiça, né, com o jurídico, não sabem o que é justiça restaurativa. Doutora Adriana, como que acontecem as participações do ofensor, da vítima e das famílias das partes nas discussões restaurativas? Então, a justiça restaurativa, principalmente lá em Viçosa, nós estamos trabalhando com dois métodos, que é a mediação vítima e ofensor e o processo circular. Então, nessa mediação vítima-ofensor, a vítima é convidada para participar desse programa. E, se ela aceita, o ofensor também vai ser contactado e ele vai ter que assumir a prática do delito. E aí, ele aceitando, esse facilitador vai encontrá-los, marcar uma sessão para que nessa sessão eles possam dialogar e tentar restaurar aquela relação. Logicamente, o ofensor pode ser, a vítima pode exigir que o ofensor faça ou preste algum serviço à comunidade, ou são várias possibilidades. Doutora Flávia, como definir os aspectos psicológicos do processo? Bom, aí a questão é muito difícil definir isso, né? É muito caso a caso. Você vai ter que olhar se aquele caso é possível fazer isso, né? Se aquelas partes estão preparadas para isso, porque nem sempre, como
a justiça restaurativa a gente aplica em casos onde há um problema já anterior, né? As partes, existe um vínculo entre as partes. E o problema já vem há algum tempo ou há muito tempo. Então, nem sempre as partes estão preparadas para essa conversa, essa possibilidade de acordo. Então, primeiro você vai conversar com ela, como a doutora Adriana falou, é preciso que elas estejam, né, aptas a ter essa boa vontade de querer fazer, é opcional, né? Você não pode obrigar ninguém a participar desse programa, né? A justiça restaurativa ela é voluntária. E depois que ela participar, aí você vai conversar com ela e ver se ela realmente quer resolver o problema, né? Aí é que eu falo aquela parte psicológica. Se ela estiver com vontade mesmo de resolver, as duas partes, tanto a vítima como o ofensor, estiverem com vontade de resolver, aí o problema realmente vai ser solucionado. Porque se não tiverem nesse nível, nesse estágio de querer resolver, não adianta, não vai resolver. Como o Viçosa desenvolveu o curso de capacitação em justiça restaurativa? Quais os segmentos da sociedade que participaram desse curso? Na verdade, Viçosa, pelo que eu tenho conhecimento das comarcas de Minas Gerais, do interior de Minas, Viçosa é uma das primeiras, pioneiras do interior a levar o curso de justiça restaurativa. E esse curso, ele foi ministrado por uma assistente social que trabalha até lá com a doutora Flávia, e ela levou o curso para a gente. É como se fosse um piloto para Minas Gerais, porque agora a EGF, a Escola da Magistratura, vai começar a fornecer, a ministrar esses cursos. E lá em Viçosa, o que eu fiz? O que nós fizemos? Nós tentamos, foi uma parceria, e nós tentamos trazer representantes de todos os segmentos, tanto do executivo, quanto do legislativo, do judiciário e da sociedade civil organizada, advogados, defensores, representantes, mesmo professores. Então, nós tivemos um público bem qualificado para poder fazer esse primeiro curso de capacitação. Doutora Flávia, quais os principais casos, né, levados para a justiça restaurativa? Bom, normalmente os casos mais comuns são problemas entre vizinhos, problemas intrafamiliares, né, de irmãos, primos, que convivem, muitas vezes que convivem na mesma casa, né, ou que são vizinhos. E essa questão de condomínio, né, brigas de condomínio, crime contra a honra, são os mais comuns. A senhora falou, doutora Adriana, que a justiça restaurativa ela tem dois instrumentos, não é isso? O círculo restaurativo e eu notei que é mediação vítima-ofensor. O que vem a ser o círculo restaurativo? Então, o círculo restaurativo ele é mais utilizado na infância, nas varas de infância. O círculo restaurativo, o ofensor, ele é convidado a participar de um círculo onde lá vão participar também familiares, membros da comunidade que sofreram com o delito, e esse círculo ele é conduzido por um facilitador também, que vai tentar um diálogo para ver o que pode ser feito para restabelecer, para restaurar aquela relação do ofensor com as vítimas. Agora, só para entender melhor, para a gente fechar esse bloco, é o judiciário que dá início ao processo, que convida as pessoas, né? Mas quais são os critérios? Observar, esse caso aqui cabe justiça restaurativa. Como é que é feito isso? É o judiciário, né? Por exemplo, atualmente é o judiciário, não obrigatoriamente. No caso da infância, a gente vê que tem exemplos no Rio Grande do Sul, no São Paulo, que a própria escola, por exemplo, no caso da infância, já começa a justiça restaurativa na escola. Mas aqui em Minas Gerais, no caso aqui, nós começamos no judiciário. Então, nós percebemos que aquele caso, na hora que está fazendo uma audiência, né, a gente está fazendo a audiência, tem a parte, eu tenho a vítima e eu tenho o ofensor ali. Eu vejo que aquele problema, ele está mais complexo do que apenas uma conciliação. Eu não consigo conversar com aquelas partes ali naquele momento, em 15, 20 minutos, meia hora. Eu preciso de mais tempo do que isso, né? É importante que aquelas partes tenham mais tempo para se expressar. Então, eles vão ser encaminhados para a justiça restaurativa. A Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça e a experiência da Justiça Restaurativa em Minas Gerais. Participam do programa as juízas Flávia Birchel de Moura, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 2ª Vara Civil de Viçosa. Gostaria, doutora Adriana, que fizesse uma explicação. Justiça restaurativa e conciliação é a mesma coisa? Não. O que nós temos feito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais são centros judiciários, e nesses centros judiciários são oferecidos métodos autocompositivos de solução de conflito. Um deles é a conciliação, o outro deles é a justiça restaurativa, o outro é a mediação. Então são vários instrumentos que o juiz tem para encaminhar o processo, e os facilitadores é que vão fazer essa triagem. Qual que é a diferença, então, justiça restaurativa, conciliação, mediação? Olha, a conciliação, ela é para aqueles casos mais simples, onde não existe uma relação entre as partes, uma relação continuada. Já a mediação, ela exige que essa relação continuada exista. Por exemplo, no caso que a doutora Flávia deu de vizinhos, é uma relação que vai persistir no tempo. Então, a mediação seria indicada para esses casos. E a justiça restaurativa, ela utiliza a mediação e o método que eu falei, que é de círculo. Então, essa mediação vítima e ofensor também vai ser utilizada na justiça restaurativa. Vamos de novo às ruas de Belo Horizonte, desta vez para a gente ver se as pessoas aceitam bem a ideia de ficar frente a frente com o ofensor, para os dois resolverem a agressão sem precisar da punição da justiça penal. Se fosse um conflito mais ameno, mais suave, sim, mas a agressão trata de um ato muito perverso, então eu preferiria ir para resolver na justiça. Usar todos os meios aí que temos, né, para resolver, mas com a justiça por trás. Não há necessidade de haver brigas. Acho que um diálogo resolveria. Tem situações que agravam as coisas e aí seria a questão da justiça resolver, né? Importante esse método e acho que é bastante viável em virtude do Poder Judiciário, tem muitas demandas, e porque a resolução entre as partes é a melhor maneira. Isso dependeria muito do tipo de agressão. Porque muitas vezes a gente pode agir até pelo instinto, né? Depende da agressão, se for uma coisa mais simples ou que envolve um lado mais pessoal. Bom, se isso fosse um crime mais leve, eu preferia ficar cara a cara com ele e talvez resolver o problema muito mais rapidamente. Se chegou ao ponto de sofrer agressão, é porque faltou o diálogo e talvez seja tarde demais. Então, eu acredito no poder da justiça para poder se fazer o correto. Poderia ocorrer coisas pior, principalmente se for um ofensor que não foi de grande agrado meu, que foi uma discussão mais séria. Acho que a justiça serve para isso, para poder dirimir esse tipo de problema. Doutora Flávia, como é que a senhora vê a fala popular? Você vê que está dividida, né? Está dividido. Então já está começando a melhorar. Acho que aí depende aí realmente da capacitação de quem está do nosso lado aqui da justiça, de convencer essas pessoas que o diálogo sim é importante. Que se teve agressão, foi por falta de diálogo, na maioria das vezes, né? Ou teve diálogo, já não foi nem falta, nem teve diálogo nenhum, né? Mas que a gente pode sim resolver através do diálogo. Que é importante que você entenda o porquê daquela agressão, por que aquela pessoa agrediu, ela teve alguma razão dentro da cabeça dela. Não estou falando que tem razão de agredir alguém, mas dentro da cabeça de quem agrediu existe uma razão. E a vítima entender isso, e não é lógico que essa pessoa que agrediu vai ter uma punição sim. Só que essa punição vai ser acordada entre autor e vítima. Essa que é a grande vantagem da justiça restaurativa. Mas não é a punição da justiça penal comum, não. Né? Não, mas ela pode ser acordada nesse sentido. Muitas vezes eles chegam num acordo assim, de uma prestação de serviço à comunidade, ou de uma desculpa generalizada, por exemplo, né? Eu já tive caso lá de pessoas que fizeram assim, problema de condomínio, de pedir uma desculpa, de falar que não, de retratar aquele fato, de colar em todas as paredes do condomínio, de em reunião pedir desculpas perante todos os condôminos. Então, não deixa de ser uma retratação daquele erro. Então, houve sim uma retratação, né? A justiça agiu sim, ou quando a pessoa prestou um serviço à comunidade acordada entre eles,
houve uma ação da justiça, né? Por trás daquilo ali, mas acordada, e a pena ficou entre eles. Agora, doutora Adriana, as senhoras devem ter observado o povo, essa agressão mais grave, justiça restaurativa não. Como é que a senhora vê essa colocação? Na verdade, a gente não tem tanta experiência assim aqui no Brasil ainda. Nós temos experiência nesse sentido em Brasília, que eu cheguei a conhecer, em crimes mais graves, mas as pessoas realmente elas precisam de ter conhecimento de como é feito isso. Em outros países que já atuam com a justiça restaurativa há muito tempo, eles têm uma resposta, inclusive, para crimes mais graves. Então, não há óbice para que a justiça restaurativa seja utilizada para crimes mais graves. Mas a vítima e o ofensor, eles têm que ter, principalmente a vítima, ela tem que ter conhecimento que é feito através do facilitador, para que ela saiba que aquele ofensor, ele não vai sair sem punição. Então, eu não vejo óbice. Só complementando, vai existir a justiça restaurativa nos crimes mais graves, né? E a justiça vai agir também, né? Eles vão conversar, vão chegar a um determinado acordo, mas a justiça vai aplicar a pena também. São duas coisas que pode ser talvez um atenuante na aplicação da pena, alguma coisa nesse sentido. E no caso de crimes mais graves, que tipo de crimes mais graves seriam levados? Uma lesão corporal grave, por exemplo. Que no juizado nós aplicamos a lesão corporal leve, mas uma lesão corporal grave, ou uma tentativa de homicídio, um roubo, né, ou um crime assim, seriam crimes graves. Mas falando em agressão, seria lesão grave, tentativa de homicídio ou mesmo homicídio. A pena seria aplicada, mas as partes conversariam, no homicídio, lógico, com a família da vítima. Mas as partes conversariam para conversar e chegar num acordo para entender, para solucionar aquela questão pessoal. Mas a pena não deixará de ser aplicada. Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça e a experiência da Justiça Restaurativa em Minas Gerais e no Brasil. Participando do programa, as juízas Flávia Birchow de Moura, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 2ª Vara Civil de Viçosa. Doutora Flávia, a Justiça Restaurativa consegue reparar danos emocionais? O que significa dizer que o trauma foi restaurado em termos de justiça restaurativa? Consegue. Eu acho que a tentativa dela, o que ela se propõe justamente isso, né? É que a vítima consiga entender mais ou menos, né, pelo menos, o que aconteceu. Por que aquela pessoa agiu daquela determinada forma, né? Quando eles chegam a conversar, né, ela vai tentar entender o porquê daquela ação, né, daquela pessoa. E na hora que aquela pessoa se responsabiliza por aquela ação, porque é importante na justiça restaurativa que a parte que fez a ação de ofensa se responsabilize por aquele ato e se proponha, de alguma forma, restaurar aquela ação, né, como já não falado, com uma prestação de serviço, ou uma desculpa, ou alguma coisa que for necessária para a vítima, que a vítima entenda ser importante para ela, assim uma restauração daquele vínculo, daquele problema, né? Então, acho que a parte vítima se sente, né, ressarcida, digamos assim. O ódio diminui? Acredito que sim. E eu acho que o ódio diminui, a pessoa começa a entender um pouco melhor. Não é que eles vão virar os melhores amigos, mas aquele problema fica mais ou menos solucionado. Eu entendo que sim. Doutora Adriana, como que surgiu a justiça restaurativa no Brasil e no mundo? Olha, a gente tem notícia, né? Eu já tenho lido bastante, mas a justiça restaurativa, ela surge há 2000 anos atrás. Lá na época do Código de Hammurabi e por aí vai. Aí, logo, recentemente, 100, 200 anos atrás, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, e vieram essas experiências. Agora, a justiça restaurativa vem se expandindo. A gente já tem notícia de justiça restaurativa na Argentina, que tem um trabalho bem legal, na Colômbia,
com relação às Farc. E no Brasil a gente comemorou ano passado 10 anos de justiça restaurativa. Mas dizem que está ainda em construção, né, apesar desses 10 anos. Está sempre em construção. A justiça restaurativa ela está sempre em construção, né? Então, assim, agora que o Brasil está começando, iniciando nesses 10 anos, com essas experiências, inclusive citadas pela doutora Flávia, do Rio Grande do Sul, que eles já são pioneiros nessa área, e em Brasília também, aqui em Minas Gerais com a doutora Flávia. Eu até gostaria que a doutora Flávia falasse um pouquinho a experiência do Rio Grande do Sul, de Brasília, para a gente ter uma visão nacional. Teve um projeto piloto, justamente como a doutora Adriana falou, 10 anos atrás, 11 anos agora, né? Foi Brasília, Rio Grande do Sul e São Caetano do Sul. Brasília foi o único que foi com a justiça com relação a maiores, no juizado especial. São Caetano e Rio Grande do Sul foram com relação ao menor. Todos os dois trabalharam com a menor. E eles vêm trabalhando com a justiça restaurativa há 10 anos nessa área. Então foram os 3 projetos pilotos no Brasil. Hoje está expandido, o Brasil quase todo já tem, né? Mas nós visitamos, em 2010, nós aqui do Juizado Especial visitamos Brasília e São Caetano, junto com a terceira vice aqui do Tribunal de Justiça, para poder ver as experiências e começamos a aplicar aqui. Então, e em 2011 nós tivemos uma capacitação aqui em Minas Gerais e a partir de então começamos a aplicar aqui no Juizado Especial Criminal num projeto piloto do Tribunal de Justiça para que começasse a também aplicar em Minas Gerais. Então, desde 2011, o Juizado Especial Criminal aplica a justiça restaurativa. Mas no estado todo não tem ainda, em todas as comarcas? Não. Né? Pouquíssimas comarcas tem em Minas Gerais. A doutora Adriana está começando agora em Viçosa, né? Já tem um pouco tempo, mas a capacitação mesmo começou agora. É porque não tem infraestrutura, é isso, doutora Adriana? Na verdade, é imprescindível a capacitação. Se não houver capacitação dos mediadores, no caso dos que vão, né, dos técnicos que vão atuar, não tem como aplicar a justiça restaurativa. A gente precisa dessa capacitação. Fica uma curiosidade, é a vítima quem sugere o tipo de reparação ou o ofensor também pode sugerir? Todos dois. Todos dois podem sugerir. Na conversa, o facilitador é que não pode. Certo é que o facilitador está ali apenas para conduzir a conversa. Ele vai apenas falar, né? Agora eu converso, outro conversa, ele não pode sugerir nada. Mas tanto a vítima quanto o ofensor pode sugerir, não tem problema nenhum. De acordo com o andamento da conversa que eles vão chegar nesse acordo. Há uma polêmica que fala que apoiar o ofensor pode significar apoiar o crime. Isso procede em justiça restaurativa? Na verdade, isso aí é que eu disse no início, existe um preconceito com a justiça restaurativa, só que a justiça restaurativa, ela não exclui a punição, como disse a doutora Flávia, elas são paralelas. Logicamente que em crime de menor potencial ofensivo, somente aquelas sugestões que foram dadas de prestação de serviço, de reparação por outro meio, mas no caso de crimes mais graves não tem essa exclusão. O ofensor ele vai ser punido sim, só que ele pode ter a pena reduzida. Rapidamente, vamos para as considerações finais. Eu pergunto, é verdade que a justiça restaurativa ela pode demorar meses até se chegar a uma solução? Meses, digamos que uns 2 ou 3 meses, eu acredito que sim. Mais do que isso, eu acho que não justificaria você ficar aguardando mais do que isso. 3 meses, 4 meses, acho que no máximo. A gente suspende o processo todo esse período e depois, se não fizer acordo, não tiver um andamento aí em 2, 3 meses, o processo volta a andar. Considerações finais da senhora, doutora Adriana? Esse trabalho que a gente está fazendo em Viçosa é exatamente para levar a justiça restaurativa para as comarcas do interior. Aqui em Belo Horizonte já existem essas práticas, principalmente lá com a doutora Flávia, mas a gente está buscando sensibilizar, né, a população do interior de Minas Gerais para essa prática que eu acho tão saudável. Muito obrigado, senhoras, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.